Fala, fiel! O Campeonato Brasileiro terminou, e com ele a temporada regular do futebol nacional de 2023 chegou ao fim. Por isso, no vídeo de hoje, traremos uma retrospectiva deste ano terrível para o Corinthians. Mas para isso, teremos que voltar para o final do ano de 2022. Após uma temporada que se encerrou com um vice-campeonato na Copa do Brasil e o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o técnico Vitor Pereira deixou o comando de Timão com a desculpa bizarra de que teria retornar a Portugal para cuidar de sua sogra. Isso fez com que o Timão tivesse que ir atrás de um treinador. Por isso, no dia 20 de novembro de 2022, o Corinthians anunciou Fernando Lázaro como seu novo técnico. Filho de Zé Maria, eterno ídolo da Fiel, Fernando, que nunca havia treinado uma equipe antes, assumiu a equipe principal do Timão. O pontapé inicial da temporada de 2023 aconteceu em 15 de janeiro, na partida de estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull, que acabou vencendo o Coringão por 1-0 em Bragança Paulista. A primeira vitória do time comandado por Fernando Lázaro aconteceu logo na rodada seguinte, num jogo realizado na Neoquímica Arena, onde o Timão venceu o Água Santa por 3-0. No início de temporada preenchido apenas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians encerrou a fase de grupos do Paulistão no dia 4 de março, com uma vitória de 3-1 sobre o Santo André, jogando em casa. Com esta vitória, o Timão se classificou para a fase de quartas de final na primeira colocação do Grupo C, com uma campanha de 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ainda sem ter estreado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians enfrentou o Ituano em partida única para definir sua classificação para a semifinal do Paulistão. Assim, no dia 13 de março, jogando diante de sua torcida, o Timão foi eliminado nos pênaltis pela equipe de Itu. Vale lembrar que a equipe do Ituano lutou até a última rodada da primeira fase contra o rebaixamento, e só se classificou por conta do regulamento maluco do campeonato. Esta eliminação trouxe graves problemas ao ambiente do clube e ao presidente Duílio Monteiro Alves, que, após enorme pressão das torcidas organizadas, foi obrigado a demitir o diretor de futebol Roberto de Andrade. Cargo este que passou a ser ocupado pelo próprio Duílio. Com a eliminação precoce no campeonato estadual, o Corinthians teve 3 semanas sem jogos para se preparar para o seu próximo compromisso, que seria a estreia na Copa Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Então, no dia 6 de abril, jogando fora de casa, o Corinthians, ainda sob o comando de Fernando Lázaro, venceu o time uruguaio por 3-0. O próximo confronto na temporada seria contra o Remo, na estreia da Copa do Brasil. Assim, em 12 de abril, o Timão estrearia com o pé esquerdo, sendo derrotado pelo Remo fora de casa por 2-0, numa partida ridícula dos jogadores comandados por Fernando Lázaro. Mesmo com a derrota, o Corinthians manteve Fernando Lázaro no comando da equipe. Então, 4 dias depois, o Corinthians teria mais uma estreia, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Jogando diante de mais de 41 mil torcedores, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2-1. Porém, poucos dias depois, Fernando Lázaro acabou não resistindo a mais uma derrota, desta vez para o Argentino Júnior em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Esta rodada, somada à eliminação precoce no Campeonato Paulista, a derrota na Copa do Brasil e a enorme pressão da torcida, fez com que o filho de Zé Maria não resistisse e acabasse sendo demitido. E é neste momento que o Corinthians enfrenta sua maior crise e as decisões ali tomadas determinam de vez os rumos do restante da temporada de 2023. Isso porque, em 20 de abril, o Corinthians anuncia Cuca como seu novo técnico, o que gerou uma onda absurda de críticas por parte da torcida e da imprensa. Mesmo nesse caldeirão, Cuca estreia em partida válida pelo Campeonato Brasileiro com derrota para o Goiás por 3-1 jogando fora de casa. Esta partida, vale lembrar, foi marcada por críticas dos torcedores nas redes sociais e pelo protesto da equipe feminina antes do término da partida. Mesmo com o ambiente em ebulição, o Corinthians mantém Cuca para a partida decisiva contra o Remo pelo mata-mata da Copa do Brasil. Precisando reverter um placar adverso, o Timão devolve os 2-0 da primeira partida e elimina o Remo na disputa dos pênaltis. Apesar da classificação, ao término da partida, o técnico Cuca não resiste à pressão e entrega o cargo ao pedir demissão durante a entrevista coletiva. A próxima partida seria válida pelo Campeonato Brasileiro contra o nosso maior rival. Ainda sem técnico, Danilo, então técnico da equipe sub-20, é o escolhido para comandar o time principal no Allianz Parque. Com toda essa bagunça e o ambiente conturbado, o Corinthians não resiste e perde por 2-1 para o Palmeiras. No dia 1º de maio, o Corinthians anuncia Luxemburgo como seu novo técnico. Em apenas 5 meses de temporada, este seria o 4º técnico da equipe. A estreia com derrota em casa para o Del Valle,
pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, praticamente selou o destino do Corinthians na competição. Dali por diante, a tônica dos comandados de Vanderlei Luxemburgo foi de muita irregularidade, sempre brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e eliminado na fase de grupos da Libertadores. Restava ao Timão se livrar do rebaixamento no Brasileiro e tentar avançar na Copa do Brasil e não fazer feio na Sul-Americana. E esses dois campeonatos foram aqueles que deram um pouco mais de esperança para a torcida, já que, mesmo com todos os problemas, o Corinthians avançava nas duas competições. Na Copa do Brasil, o Timão eliminou o América Mineiro nas oitavas e o Galo nas quartas de final, ambas as partidas seguindo o mesmo script da partida contra o Remo: derrota fora de casa e vitória em casa, com a classificação vindo nos pênaltis graças ao sempre decisivo Cássio. Já na Sul-Americana, com um time repleto de garotos, o Timão elimina Universitário do Peru, Newell's Old Boys e Estudiantes, ambos da Argentina. Nessas duas competições, o Corinthians chegava até a semifinal e dava ao torcedor uma esperança que já havia sido abandonada no Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians continuava brigando na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento. No dia 25 de julho, o Corinthians joga contra o São Paulo a partida do jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil. Como era de se esperar, vencemos nossos fregueses por 2-1 em grande noite de Renato Augusto. Porém, para o jogo de volta, o Corinthians sofre uma dura perda. Roger Guedes, artilheiro da equipe no ano com 21 gols e o melhor jogador da temporada, deixa o Timão e se transfere para o Al Rayyan do Catar. Sem seu principal jogador, o Timão não é páreo para o São Paulo e dá adeus à Copa do Brasil em 16 de agosto. Se as coisas já estavam difíceis com Roger Guedes, sem ele o desempenho da equipe só piorava. A esta altura do Campeonato Brasileiro, no final de agosto, o Timão era 13º colocado, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Além de todos esses problemas dentro de campo, o Corinthians também enfrentava um ambiente político extremamente conturbado. Nas eleições mais acirradas do século, André Negão, candidato da situação, e Augusto Melo, candidato de oposição, se digladiavam na disputa eleitoral. E é neste ambiente que o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana. Em 26 de setembro, numa partida bem apática, o Corinthians apenas empata por 0-0 jogando em casa. Após este empate, o técnico Vanderlei Luxemburgo não resiste no cargo e é demitido. Mesmo sabendo que seu mandato terminaria em poucos meses e sem consultar os candidatos ao pleito presidencial, Duílio contrata Mano Menezes, oferecendo a ele um contrato de 28 meses de duração e uma multa rescisória altíssima. A troca de técnico, ainda que necessária, não foi suficiente para fazer com que a equipe se classificasse à final do torneio sul-americano. Em uma partida muito ruim, o Timão não foi páreo a um Fortaleza empurrado por um Castelão lotado. Derrota por 2-0 e adeus à única esperança de título no ano. Restando apenas o Campeonato Brasileiro, o Timão lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Vitórias contra Cuiabá, Grêmio e Vasco fora de casa foram preponderantes para a manutenção na primeira divisão. Porém, a péssima temporada de 2023, que tem como principal culpado o presidente Duílio Monteiro Alves, mudou de vez o rumo da história do Corinthians, já que todas as lambanças causadas por seu mandatário fizeram com que seu grupo político deixasse o comando do clube após uma dinastia que já durava 16 anos. Agora, ao final da temporada de 2023, com um novo presidente eleito, o oposicionista Augusto Melo, resta ao Corinthians reformular todo o elenco e tentar devolver ao Timão o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a briga constante por títulos. E você, fiel, o que achou da temporada do Corinthians? Deixe seu comentário neste vídeo. Também se inscreva no canal e curta e compartilhe este vídeo. Tamo junto, fiel!